Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero aqui cumprimentar meus pares vereadores, na pessoa do vereador Daniel, cumprimentar os ouvintes da Rádio Web, todos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, cumprimentar Larissa, fazer a apresentação de um livro aqui para nós hoje, cumprimentar todos os funcionários da Câmara, na pessoa do meu assessor Deusbir. Vamos dar início então à 49ª sessão ordinária de 24/11/2021 da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Abertura da sessão. Abertura regimental sobre a proteção de Deus e a fé no número legal. Declara aberta a presente sessão. Convidar o vereador Daniel para fazer a leitura bíblica para nós. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus pares. Quero aqui cumprimentar um amigo de infância, Daniel Bernardes. Sinta-se bem-vindo. Deus e seus ministros, tema ao Senhor de todo o coração e respeite os seus sacerdotes. Ame com todas as forças aqueles que criou você e não abandone os ministros dele. Tema ao Senhor e honre o sacerdote, dando-lhe a parte que cabe a ele como foi ordenado a você. Os primeiros frutos, os sacrifícios pelo pecado, a oferta das pânduas, o sacrifício de satisfação e os primeiros frutos das coisas consagradas. Palavra do Senhor. Tempo, cumprimentar aqui o nosso secretário de Meio Ambiente, o Anderson. Desculpa, Anderson. Muito obrigado pela presença. E nesse momento eu vou passar a palavra para o meu primeiro secretário, para ele fazer a leitura da ata da sessão ordinária número 044/2021, de 17/11/2021, e em seguida eu colocarei em votação. Com a palavra, presidente. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo. A presença de vocês, professora Larissa, um abraço, minha professora escolar livre, satisfação. Renan, abre a sessão ordinária de número 48 da Câmara Municipal de Ipameri, do dia 17/11/2021, da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. No 17º dia do mês de novembro do ano de 2021, com início às 14h10, realizou-se a 48ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, realizada no edifício sede legislativo Ipamerino. Sua presidência do vereador Geninho, secretariada respectivamente pelos vereadores Francisco Neto e Daniel da Garagem, e contou com a presença dos vereadores Alisson Rosa, Cláudio Machado, Divino Cigano, Flavinho Lava Jato, Lúcia Lopes, Paulo Sugai. Registra-se a ausência dos vereadores Rony e Marcelo Godoy. O vereador Paulo Sugai realizou a leitura bíblica. Em seguida, o presidente declarou aberta a presente sessão, invocando a proteção de Deus e que este ilumine as consciências para a grandeza e o desenvolvimento dos trabalhos. Na sequência, passou-se então ao expediente com a leitura e votação da ata da sessão ordinária de número 47/2021, de 10/11/2021, aprovada com a abstenção do vereador Paulo Sugai. Na sequência, os parlamentares apresentaram suas matérias. Vereador Alisson Rosa, moção de pesar pelo falecimento de Nilda Maria dos Santos. Requerimento número 196/2021, que seja realizado casamento coletivo civil, conhecido também como casamento comunitário, em parceria com o TJ Goiás, aos comprovadamente hipossuficientes. Em tempo, o vice-presidente, vereador Alisson Rosa, assumiu interinamente a presidência com o desígnio do vereador Geninho apresentar emenda impositiva número 5 de 2021 ao projeto de lei número 65 de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ipameri para o exercício de 2022 e dá outras providências.
Em tempo, o presidente Geninho assumiu a presidência novamente. Vereador Francisco Neto, emenda impositiva número 11 de 2021, ao projeto de lei número 65 de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Pameri para o exercício 2022 e dá outras providências. Vereador Daniel da Garagem, requerimento número 198 de 2021, em caráter de urgência, limpeza e revitalização, bem como o conserto da estrutura do canteiro central que está localizado na Avenida Nedir de Oliveira e Silva, Vila Dionísia. Requerimento número 199 de 2021, em caráter de urgência, promover a limpeza urbana da rua Willy Laser, Vila Santa Cruz. Vereador Cláudio Machado, requerimento número 197 de 2021, em caráter de urgência, o patrulhamento e cascalhamento da estrada vicinal da GO 307, que interliga o município de Pameri a Urubáíba. Emenda impositiva número 10 de 2021, ao projeto de lei número 65 de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Pameri para o exercício 2022 e dá outras providências. Vereador Divino Cigano, emenda impositiva número 4 de 2021, ao projeto de lei número 65 de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Pameri para o exercício 2022 e dá outras providências. Vereador Flavinho Lava Jato, para apresentar seu trabalho. Emenda impositiva número 9 de 2021, ao projeto de lei número 65 de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Pameri para o exercício 2022 e dá outras providências. Vereadora Lúcia Lopes, emenda impositiva número 7 de 2021, ao projeto de lei número 65 de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Pameri para o exercício 2022 e dá outras providências. Vereador Paulo Sucari, emenda impositiva número 8 de 2021, ao projeto de lei número 65 de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Pameri para o exercício 2022 e dá outras providências. Registra-se que o vereador Geninho apresentou os trabalhos do vereador Rômulo. Emenda impositiva número 6 de 2021, ao projeto de lei número 65 de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Pameri para o exercício 2022 e dá outras providências. Note-se que todas as emendas impositivas apresentadas na presente sessão foram encaminhadas pela Secretaria da Casa para análise das comissões pertinentes. Em tempo, o presidente Geninho informou aos demais pares que o prefeito municipal os convidou para participarem da entrega de um automóvel destinado à saúde, no Colégio Dom Bosco, às 10 horas e 30 minutos, de 18 de março de 2021. Não houve inscritos para o uso da tribuna. Na ordem do dia, procederam-se leitura e votação única em escrutínio secreto do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de resolução número 10 de 2021, de autoria do vereador Francisco Neto, que concede comendo de mérito legislativo Margarida Fernandes Rubilon a Jocineu Matias Magalhães da Silva. Aprovado. Leitura e votação única em escrutínio secreto do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de resolução número 11 de 2021, de autoria do vereador Francisco Neto, que concede comenda de mérito legislativo Margarida Fernandes Rubilon a Hilda Sebastiana Pereira Alves. Aprovado. Leitura e votação única em escrutínio secreto ao parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de decreto número 14 de 2021, de autoria do vereador Alisson Rosa, que concede o título de cidadania a José Luiz Sá. Aprovado. Com um voto contrário. Leitura e votação dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto de lei número 83 de 2021, de autoria do vereador Alisson Rosa, que dispõe sobre os cemitérios e serviços funerários do município de Pameri e dá outras providências. Aprovado. Leitura e votação dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto de lei número 84 de 2021, oriundo do Executivo Municipal, que institui regime de previdência complementar no âmbito do município de Pameri, Goiás. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências. Aprovado. Leitura e votação dos pareceres de Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Orçamento e Finanças e a leitura do projeto de lei número 85 de 2021, oriundo do Executivo Municipal, que altera os incisos 1º, 2º e 3º e caput do artigo 79 da Lei Municipal número 2657 de 2008, em conformidade com a emenda constitucional número 103 de 2019 e da outras providências. Aprovado.
Leitura e votação dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Infraestrutura, Serviços Públicos e Habitação ao projeto de lei número 86 de 2021, oriundo do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 2158 de 2001 e dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Meio Ambiente e da outras providências. Aprovado. Terceira votação do projeto de lei número 82 de 2021, substitutivo ao projeto de lei número 80 de 2021, oriundo do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a criar o programa de incentivo do polo têxtil do município de Pamperinha e da outras providências. Aprovado. Terceira votação do projeto de lei número 81 de 2021, de autoria da vereadora Lúcia Lopes, que dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos e comitês municipais no portal oficial da Prefeitura Municipal de Pamperinha e da outras providências. Aprovado. No encerramento, o presidente convocou os demais pares para participar das sessões extraordinárias logo após o término desta. Sequencialmente, informou-nos as próximas sessões ordinárias no mês de novembro, 24 e 25, às 14 horas. Declarou encerrada a presente sessão às 16 horas e 2 minutos. Para constar, foi lavrado o presente ato que será lido e assinado pelo senhor presidente, vereador Geninho, secretariado respectivamente pelos vereadores Francisco Neto e Daniel da Garagem. Assina o presidente Geninho, primeiro secretário Francisco Neto e segundo secretário Daniel da Garagem. Senhor presidente, pela liderança, gostaria de passar neste momento às mãos do senhor 2 convites extra pauta, caso o senhor aprove, para o secretário possa fazer a leitura nesse momento expediente. Por favor, secretário. O prefeito Jânio Pacheco convida todos para recepcionar o deputado estadual Álvaro Guimarães, dia 25 de 11 de 2021, local do Gabinete Municipal, às 8 horas e 30 minutos. Contamos com sua presença. O prefeito Jânio Pacheco convida todos e todas para participarem da cerimônia de entrega de uma moto niveladora tipo Patrol, que foi adquirida através de indicação do senador Vanderlan Cardoso, junto à Codevar, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, dia 26 de 11 de 2021, sexta-feira, carreata saindo do Atacadão, no Alto da Boa Vista, às 13 horas, e entrega no Centro Administrativo Dom Bosco. Contamos com a presença de todos. Jânio Pacheco, prefeito municipal. Obrigado, primeiro secretário. Alguma observação para fazer sobre a ata da sessão anterior? Se não tem nenhuma, vou colocar em votação. Vereador Marcelo Godoy. Me abstenho, senhor presidente. Vereador Rony. Me abstenho, senhor presidente. Vereador Daniel. Aprovo. Vereador Francisco Neto. Aprovo. Vereador Divino Cigano. Aprovo, senhor presidente. Vereador Flávio Lava Jato. Aprovo, senhor presidente. Vereador Paulo Sugai. Aprovo. Vereadora Lúcia Lopes. Aprovo. Vereador Cláudio Machado. Aprovo, senhor presidente. Então, aprovada a ata da sessão ordinária número 048, 17 de 11 de 2021. E, nesse momento, eu passo a presidência para o meu primeiro secretário, vereador Francisco Neto, para que eu possa apresentar o meu trabalho. Assumo a presidência e convido o vereador Geninho para apresentar seu trabalho. Obrigado pela oportunidade. Requerimento número 203 de 2021. O vereador que ao final subscreve, nos termos regimentais após ouvir o plenário, requer providência da mesa diretora para, junto ao Executivo Municipal, solicitar, em caráter de urgência, os serviços de operações de tapa-buracos na rua Santa Cecília, bairro Vera Cruz, mesmo que seja de forma paliativa, até passar o período chuvoso, justificativo. A matéria de minha autoria tem como objetivo atender a reivindicação dos moradores devido à necessidade dos serviços de operação de tapa-buracos, mesmo que de forma paliativa, visto que com a formação de bolsões d'água que torna invisíveis aos usuários, que poderá causar acidentes, conforme fotos amigos. É por esse motivo que solicito a aprovação dos demais edis ao Poder Executivo Municipal para que atenda o requerimento.
e que é de extrema importância para os transeuntes daquela localidade. Sala das Sessões, aos 24 dias do mês de novembro, assina vereador Genil. Projeto de Decreto Legislativo número 017, de 24 de julho de 2021, que concede medalha legislativa de honra ao mérito. A Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do município de Ipameri e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, decreta. Artigo 1º. Fica concedida a medalha legislativa de honra ao mérito Francisco José Dutra, a Carlos Alberto Pereira Rodrigues, pelos relevantes serviços prestados ao município de Ipameri. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Sala em Ipameri, Goiás, aos 24 dias do mês de novembro de 2021. Assina vereador Genil. Senhores vereadores, Carlos Alberto Pereira Rodrigues é o carnão do SEBRAE, eu tenho certeza que todos aqui conhecem, sabem da vontade dele de estar ajudando a nossa cidade. Então eu peço aí que, se vocês puderem ajudar na aprovação desse projeto de decreto, eu vou ficar muito satisfeito. E tem um outro, senhor presidente, tem uma moção também para me apresentar. Eu vou pedir para o Hugo apresentar para mim, por favor. Certinho. Moção de aplausos e congratulações ao ilustríssimo senhor, primeiro secretário da Câmara Municipal de Ipameri, Estado de Goiás. O vereador que o presente subscreve, com a adesão dos demais vereadores, nos termos regimentais e após apreciação plenária, requer a Vossa Excelência o envio de aplausos e congratulações à escritora Larissa Rodrigues Rocha pelo lançamento do livro Helena Antipoff e Educação Especial, Narrativa das Ex-Alunas. Larissa Rodrigues Rocha, autora do livro e mestra em Educação pela Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, especialista em Didática e Metodologia de Ensino Superior pela Faculdade Anhanguera Educacional, Anápolis, Goiás, graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, professora da Prefeitura Municipal de Ipameri em Educação Física e Treinamento Esportivo do Ensino Fundamental 2. Tem experiência na área de Educação Física, com mais de 10 anos de atuação no âmbito educacional, com experiência de docência na Educação Básica, Treinamento Esportivo, Pilates, Ginástica Laboral, Saúde, Jogos, Recreação e Lazer, e na área da Educação, com ênfase em estudos na origem da Educação Especial e estudos de Helena Antipoff e suas alunas. Para discorrermos sobre uma obra, é indispensável que enfatizamos o mérito de sua autora. E a Larissa é exemplo disso. Com um currículo educacional destacável em nossa cidade, faz da educação não simplesmente fonte de conhecimento, mas primordialmente um elo com a vida para que todos que procuram saber. A autora manifesta que o livro faz um resgate das primeiras iniciativas da educação especial no Brasil, pelas vias pedagógicas de Helena Antipoff, psicóloga e pedagoga, que veio da Suíça para trabalhar na reforma do ensino mineiro na década de 1930 e acabou dedicando a sua vida e seu trabalho à realidade brasileira, agregando toda a sua experiência europeia para pensar numa forma potencial de atender os excepcionais. Todos esses trabalhos culminaram com diversas obras que atenderam milhares de pessoas por todo o país, deixando um verdadeiro legado em educação. Esta obra resgata toda a história pela memória de duas alunas, da mestra Zenita Guenter e Sara Couto. Ambas narraram suas vivências com Helena Antipoff e abraçaram tarefas da educação especial a pedido da mestra, desde a formação à trajetória profissional de cada uma. Buscamos dar a essa narrativa e fizemos um retrospectivo de todas as atividades, com trabalhos que viabilizaram as primeiras ações da educação especial no Brasil. O livro foi publicado pela editora Apres e lança as atividades e ações de Helena Antipoff, e que tiveram repercussão em todo o território brasileiro, e atenderam a milhares de pessoas do norte a sul do país, deixando um verdadeiro legado à educação. Este livro
propõe resgatar essa história pela memória de Zenita Guenter e Sara Couto, ex-alunas de Helena Tikoff, que estudaram, pesquisaram e seguiram os passos da mestra e tiveram suas vivências desde a formação à trajetória profissional dentro da educação especial. Deste modo, o livro faz uma linha do tempo das atividades das ex-alunas, começando pela formação até os trabalhos que impulsionaram o governo a criar as primeiras iniciativas no âmbito governamental. E o conceito máximo de olhar para cada pessoa, notar suas capacidades e potencialidades e compreender que todos somos excepcionais. Essas e outras questões fazem parte desta obra, que narra pela voz das ex-alunas de Helena Tikoff e com as suas trajetórias profissionais foram influenciadas por essa educadora e modificaram suas vidas e o cenário brasileiro da educação. Assim, convidamos todos a conhecer a educadora Helena Tikoff, que veio para o Brasil e fez deste país o seu lar, deixando um verdadeiro legado a nossas gerações. Considerando que a autora acreditava que a educação seria um meio de transformar a sociedade e as pessoas, se elevasse às condições morais e sociais de todos e promovesse a igualdade e fraternidade mútua. Assim, trabalhou e exemplificou sua máxima, por meio das atividades desenvolvidas nas diversas áreas da Fazenda do Rosário, das Sociedades Pestalozzi e das APAES. Com o desdobrar das narrativas, observou que os trabalhos de Helena Tikoff ainda têm muito a contribuir para a educação especial e podem ser exploradas com as iniciativas das áreas da estimulação precoce, que é pouco discutido no país e que dela desenvolveu pesquisas, seminários, formações e trouxe pessoas de outros países que desenvolviam pesquisas e ações na área. Assim, essa Casa de Leis não poderia deixar passar em brancas nuvens, ao reconhecer o talento e dedicação dessa profissional, e por seus estímulos em fomentar a literatura, que pôde nos projetar para uma sociedade crítica, formadora de opinião e de elevado conhecimento. Indubitavelmente, o lançamento do livro é um marco para a história da nossa cidade. A autora nos presenteou com essa obra, que por sua vez é digna de nossos aplausos. Ante exposto e ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requerendo que conste na ata da sessão ordinária esta moção de aplausos e congratulações, enviando cópia da presente moção à mestra escritora Larissa Rodrigues Rocha. Sala das Sessões, Ipameri, Goiás, aos 24 dias do mês de novembro de 2021, assinam todos os vereadores. Esses são meus trabalhos, senhor presidente, para essa tarde de hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns, vereador, pelo seu trabalho, pela moção. E agora eu te devolvo a presidência. Assumo a presidência novamente. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar aqui a Beth Costa, o Alberto. Muito obrigado pela presença. E nesse momento eu convido o vereador Divino Cigano para apresentar o seu trabalho. Boa tarde a todos, meus pares. Boa tarde. Requerimento 200/2021 ao vereador que afinal subscreve nos termos regimentais e após ouvir o plenário. Requer providência da mesa diretora para, junto ao Executivo Municipal, solicitar o programa de retorno do distrito de tradicional evento Cavalgada de Santo Antônio de Cavalheiros, a ser realizada na primeira quinzena de junho de 2021. Justificativa: a solicitação de meu intermédio tem como objetivo principal atender à reivindicação dos moradores do distrito de Cavalheiros, bem como a população de Sede, Domiciano Ribeiro e cidade vizinha, que prestigiar essa tradição festa. Está destacar que até ao ano de 2014 o evento ocorria anualmente na primeira quinzena de junho, ao sábado, com a saída dos cavaleiros na cidade de Urutaí, Goiás,
de chegada no distrito, encerrando com uma janta e festa no salão comunitário, porém nos anos seguintes não foi mais realizada. Diante do exposto, solicito o apoio do Executivo Municipal, bem como aos demais pares, visto que tais medidas irão proporcionar o bem-estar aos usuários e a geração de renda aos moradores do distrito de Cavalheiro. Sala da sessão aos 24 dias do mês de novembro de 2021. Divino dos Reis Machado, vereador Divino Cigano. Muito obrigado. Parabéns, vereador, pela excelente matéria apresentada. E nesse momento eu convido a vereadora Lúcia Lopes para apresentar o seu trabalho. Presidente, eu vou ficar até de pé, porque hoje aqui só tem estrela. Começar pela minha mãezinha Bete Costa, um beijo. Minha prima Grace, a nova escritora da cidade, né, que publicou um livro agora, semana passada, Os Descendentes da Estrada de Ferro. E vocês eu ainda vejo, mas eu quero que levante ali, ó, a Judite. Judite faz parte da família também. E é com muita honra que nós te recebemos aqui, viu, Judite? Levanta para todo mundo te ver. A gente vai passando, o tempo vai passando e a gente vai deixar na memória morrer. A Judite, para quem não conhece, ela faz parte de Ipameri, que já deu muito de si pela nossa cidade. Então é uma honra te receber aqui, Judite. Um beijo grande e boa tarde a todos os professores e professoras aqui presentes também, e os funcionários da casa. Hoje parece até que os meus trabalhos aqui, o Anderson, eu queria prestar uma homenagem para o Anderson, mas ele já recebeu tantas, né? Então eu decidi homenagear os funcionários dele. E se sinta homenageado também, Anderson. Então, projeto de resolução 012 de 24 de novembro de 2021. Concede homenagem especial. A Câmara Municipal de Ipameri, Estado de Goiás, aprova e o presidente promulga a seguinte resolução. Fica concedida a homenagem especial de honra ao mérito Ariane Guimarães pelos relevantes serviços prestados ao município de Ipameri, de acordo com a resolução 18/2017. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, aos 24 dias do mês de novembro de 2021. Lúcia Lopes, vereadora. E é com muito orgulho que a gente vai vendo que a gente vai ficando para trás. Essa menina não tem 30 anos e hoje é uma doutora que trabalha na prefeitura e já está contribuindo. Doutora em Recursos Naturais do Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás, possui mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade da Universidade Estadual de Goiás, licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal Goiano. Atua no desenvolvimento de modelos técnicos voltados para a predicação de distribuição de cianobactérias de interesse fitossanitários que afetam a qualidade da água, bem como a avaliação de efeito das mudanças climáticas futuras, principalmente no que está relacionado a cianobactérias. Também possui experiências nas áreas de protocolo de avaliação rápida das nascentes em ambientes de veredas, projetos de educação ambiental voltadas para o produtor rural, a agricultura familiar e estudantes de baixa escolaridade. E requerimento 201/2021. A vereadora que o final subscreve nos termos regimentais e após ouvir o plenário, requer providências na mesa diretora para, junto ao Executivo Municipal, solicitar, em caráter de urgência, que
sejam instaladas placas de sinalização de trânsito nas entradas da cidade, com indicação de desvio de caminhões e veículos pesados, com rota alternativa para desviar do centro da cidade. Justificativa. A referida solicitação de minha autoria tem como objetivo atender a reivindicações de nossa população no sentido de criar estratégias para o trânsito com a instalação de placas de sinalização nas entradas da cidade que indiquem trechos alternativos para desviar o centro da cidade e de bairros com ruas que não possuem estrutura para esses veículos pesados. Destaca-se que é de suma importância a referida solicitação, pois trará mais segurança, principalmente aos condutores de veículos pesados, além de proporcionar maior fluidez no trânsito, visto que diariamente constam registros de postes elétricos danificados ou cabos de energias rompidos, causando sérios prejuízos aos moradores de nossa cidade. Diante disso, espero contar com a compreensão dos ilustres colegas parlamentares no sentido de votarem a favor dessa proposição. Sala das sessões aos 24 dias do mês de novembro de 2021. Lúcia Lopes, vereador. Requerimento 202 de 2021. O vereador que ao final subscreve, nos termos sentimentais e após ouvir o plenário, requer providências da mesa diretora para o Junta Executivo Municipal solicitar informações acerca do plano de cargos e salários dos servidores públicos municipais, conforme prevê o artigo 96 da Lei Orgânica Municipal. Justificativa. A solicitação de meu intermédio visa, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica, assegurar aos servidores municipais remuneração compatível com o mercado de trabalho para a função respectiva, oportunidade de progresso funcional e valorização profissional. Um plano de cargos e salários constitui-se como instrumento para a definição das políticas de remuneração, normatizando internamente os critérios para a progressão salarial nos cargos da organização, capaz ainda de desdobrar políticas que visem desenvolvimento, capacitação, valorização, reconhecimento dos funcionários, propiciando um ambiente de resultados e aumento da produtividade individual e coletiva, eliminando as incoerências e distorções que possuem causas que possam causar desequilíbrios salariais ou insatisfações. Assim, constitui-se em um instrumento relevante do governo e deve completar princípios fundamentais como flexibilidade, mobilidade funcional, motivação profissional e racionalidade administrativa, que promovam o estímulo ao desenvolvimento pessoal e profissional, propiciem oportunidades de progressão funcional com possibilidade de desempenho das atividades em diversas áreas operativas, atendendo a níveis de proficiência técnica requerido pela organização. Com o plano de cargos e salários bem elaborados, tudo fica mais fácil, além de dar oportunidade de crescimento para o profissional que passa a ter um plano de carreira. O administrador, prefeito, consegue listar todos os profissionais em seus respectivos cargos e pagar por nível de responsabilidade, com os salários adequados a cada um desses graus. Além do sentido de organização, pode-se afirmar que o sistema de cargos e salários também proporciona um maior dimensionamento de custos com o pessoal, evita injustiças e possíveis reclamações trabalhistas na justiça. Também podemos acrescentar como vantagens o fato de que você passa a pagar de acordo com a realidade. Essas são as razões de ser, não havendo nenhuma distorção ou desvios de recursos. Um profissional motivado demonstra dedicação e empenho maiores e mais relevantes, seja na execução de tarefas, na gestão e até mesmo no convívio com os demais no ambiente de trabalho. Políticas que visam esse objetivo devem ser adotadas e colocadas em práticas por gestores e organizações. A qualificação obtida por funcionários ao longo do tempo em que se trabalha na organização e que deveriam
um diferencial para uma possível programação, torna-se indiferente diante da falta de políticas que visam a possibilidade de desenvolvimento de carreira. A experiência deve ser considerada, porém a qualificação também credencia e gera valores importantes para o crescimento profissional. De maneira geral, todos os fatores mais do que observados deveriam ser contabilizados e valorizados na gestão de políticas de reclassificação de cargos e salários, de forma a obter resultados satisfatórios para ambas as partes. Outras questões, como condições de trabalho, por exemplo, devem também ter atenção especial nesse processo. Nada mais justo que valorizar o servidor que carrega a máquina municipal por toda uma vida. É por esse motivo que solicito, com aprovação pelos demais entes, ao Poder Executivo Municipal que atenda ao nosso requerimento, que é de extrema importância para os nossos servidores públicos municipais. Sala das Sessões, aos 24 dias do mês de novembro de 2021. Assina Lúcia Lopes, vereadora. Obrigada. Parabéns, vereadora, pelas matérias apresentadas. E nesse momento eu convido o vereador Flavinho da Lava Jato para apresentar o seu trabalho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos novos colegas vereadores. Boa tarde a toda a assessoria da Câmara. Boa tarde a todos presentes, sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web e a todos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube. Requerimento número 203/2021. O vereador que ao final subscreve nos termos regimentais e após ouvir o plenário, requer providências da mesa diretora para a Junta ao Executivo Municipal solicitar reparação de pavimentação de bloquetes das ruas 3, Rua 10, Rua Coronel João Evangelista Troncha e a Rua Capitão Caetano Lopes, que dão acesso à rodoviária do bairro Novo Vital. Justificativa: a solicitação de um intermédio tem como objetivo principal atender a reivindicação dos moradores da região, que se queixam que os bloquetes estão soltos devido à movimentação que se tem de ônibus. A pavimentação tem grande importância para o desenvolvimento urbano e social, embora se pense inicialmente na melhoria estética. A pavimentação garante também uma segurança viária. Por entender ser de grande relevância a matéria ora proposta, conclamo meus pares para que aprovemos o requerimento em pauta. Sala das Sessões, aos 24 dias do mês de novembro de 2021. Assina Flávio Alves Ferreira Júnior, vereador. Obrigado, senhor presidente. Só essa que eu vou. Parabéns, vereador, pela matéria apresentada. E nesse momento eu convido o vereador Marcelo Godoy para apresentar o seu trabalho. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por mais este dia. Cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do seu presidente, vereador Geninho, a qual cumprimento todos os demais pares, na pessoa do vereador Francisco. Cumprimentar todo o pessoal presente aqui, em especial essa grande e talentosa escritora Larissa, apresentando aqui o seu livro nesta tarde de hoje. Cumprimentar também a dona Cecília, seja muito bem-vinda a esta casa, satisfação ver a senhora aqui neste plenário. E sinta todos os demais cumprimentados. Requerimento 194/2021. O vereador que ao final subscreve nos termos regimentais e após ouvir o plenário requer providências da mesa diretora para junto ao Executivo Municipal solicitar construção de banheiros públicos na praça do distrito de Santo Antônio de Cavalheiros. Justificativa: a referida solicitação tem como objetivo atender a reivindicação dos moradores daquele distrito, pois na referida praça não há sanitários para a comunidade, o que causa transtornos aos usuários. Por isso, entre os elementos que justificam e demonstram relevante interesse público que se reveste contra a aprovação dos nobres edis. Sala das Sessões, aos 24 dias do mês de novembro de 2021. Assina vereador Marcelo Godoy.
Requerimento 206/2021, o vereador Rufinal subscreve nos termos regimentais e, após ouvir o plenário, requer providências da mesa diretora para, junto ao Executivo Municipal, solicitar, em caráter de urgência, iluminação pública do loteamento do distrito de Santo Antônio de Cavalheiros. Justificativa: a solicitação de minha interferência tem como objetivo primário a segurança dos transeuntes que utilizam a referida via pública no período noturno do distrito em questão. Destaca-se que a escuridão provocada pela inexistência de iluminação pública tem causado incômodo e insegurança aos moradores do referido loteamento. Assim, solicita a aprovação dos nobres edis, tendo em vista a importância da matéria e a obrigação do poder público em melhorar as condições mínimas de segurança de todos os munícipes. Sala das sessões, aos 24 dias do mês de novembro de 2021. Senhor presidente, nobres pares, um projeto de lei a qual irei apresentar agora. Solicitei a assessoria desta casa para colocar a assinatura de todos os nobres pares, porque eu não tenho razão de me promover. E eu acho que isso aqui é um mérito de todos nós. Em entrevista que eu dei em rádio, na Rádio Fênix e em outras rádios de Ipameri também, sobre a possível esse projeto entrar aqui nessa casa de lei. Eu gostaria muito que cada um de vocês assinasse esse projeto de lei juntamente com a minha pessoa. Projeto de lei número 087, de 24 de novembro de 2021, institui programa IPTU social e autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, às pessoas de baixa renda cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal. A Câmara Municipal de Ipameri, Estado de Goiás, aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Ipameri o programa IPTU social, com o objetivo de isentar pessoas de baixa renda cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para as pessoas de baixa renda cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal, aposentados e pensionistas, desde que, inciso 1, inclua o programa IPTU social nas leis orçamentárias, sobretudo o plano plurianual de lei de diretriz orçamentária e de lei orçamentária anual, fazendo constar: a linha A, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita em face dos descontos concedidos. A linha B, medidas compensatórias suficientes com redução de despesas ou aumento de receita. A linha C, estimativa do impacto orçamentário financeiro do exercício em que deve iniciar suas vigências e dos dois seguintes. Inciso 2º, aprove a isenção do IPTU mediante efetiva comprovação da condição de baixa renda, além do efetivo cadastro no Cadastro Único do Governo Federal. Parágrafo 1º. O benefício tributário poderá ser estendido ao contribuinte que comprovar a mencionada condição de baixa renda anualmente nos termos da regulamentação própria do Poder Executivo. Parágrafo 2º. O benefício tributário poderá ser escalonado e gradativo de acordo com os critérios fixados pelo Poder Executivo em regulamento próprio. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará as condições em que serão aceitos documentos relativamente à comprovação da baixa renda disposta no artigo 2º da presente lei. Artigo 4º. O interessado em obter o benefício tributário de que se trata esta lei deve protocolar o requerimento devidamente instruído com as provas de cumprimento das exigências necessárias à sua concessão. Parágrafo 1º. Para obtenção do benefício tributário, o contribuinte não poderá estar em débito para com as suas obrigações tributárias perante o fisco municipal. Artigo 5º. O benefício tributário será extinto em qualquer época quando deixar de existir a medida que levou à concessão da isenção. Inciso 2. Inadimplemento no pagamento do valor residual do IPTU, caso exista. Inciso 3º. O beneficiado não fornecer no prazo regulamentar as informações necessárias à manutenção do desconto tributário. Artigo 6º.
O contribuinte que obtiver a isenção prevista nesta lei receberá selo alusivo ao programa IPTU social a ser expedido pelo Poder Executivo. Artigo 7º. A renovação do benefício tributário deverá ser requerida anualmente ou noutra periodicidade fixada pelo Poder Executivo por meio de decreto. O Poder Executivo realizará a fiscalização intensiva e ostensiva, a fim de verificar se as medidas previstas nesta lei estão sendo plenamente aplicadas. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, sala das sessões, aos 24 dias do mês de novembro de 2021. Assina vereador Marcelo Godoy, vereador Francisco, vereador Arson Rosa, vereador Geninho, vereador Daniel da Garagem, vereador Divino Cigano, vereador Cláudio Machado, vereador Flavinho do Lava Jato, vereador Rony, vereador Paulo Sugai e vereadora Lúcia Lopes. Senhor presidente, esses são meus trabalhos pela tarde de hoje. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Parabéns, vereador, pelas excelentes matérias apresentadas. Quero aqui pedir desculpas aqui para os nossos convidados, que devido ao acidente que teve aí, nossos ar-condicionado está funcionando. Eu tenho certeza que vocês são todos com muito calor aí, mas infelizmente não tem culpa, né? E nesse momento eu convido o vereador Paulo Sugai para apresentar o seu trabalho. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os meus pares aí na pessoa do Cláudio Machado. Boa tarde a todos os presentes, que vocês sejam muito bem-vindos aqui. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web e todas as pessoas que estejam nos assistindo nesse momento através do YouTube. E um boa tarde especial a você, Larissa, e meus parabéns não só pelo livro, mas pela sua brilhante trajetória e pelo seu trabalho prestado aí na educação. Requerimento número 204 de 2021. O vereador que ao final subscreve nos termos regimentais e após ouvir o plenário, requer providência da mesa diretora para junto ao Executivo Municipal solicitar, em caráter de urgência, o serviço de operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua União, no bairro Parque São João. Justificativo. A solicitação de minha lábia tem como objetivo atender à reivindicação dos moradores e usuários daquela localidade, visto que a atual pavimentação necessita urgentemente do serviço de operação tapa-buraco, conforme fotos em anexo. Cabe destacar também que a melhoria da infraestrutura da nossa cidade também é muito importante e não pode ser esquecida, pois com isso traz melhores condições de vida e promoção da saúde da nossa população e também contribui para o desenvolvimento econômico e social do município. Espero contar com a compreensão dos colegas parlamentares no sentido de votarem a favor dessa proposição. Sala das sessões, aos 24 dias do mês de novembro de 2021. Assina vereador Paulo Sugai. Requerimento número 205 de 2021. O vereador que ao final subscreve nos termos regimentais e após ouvir o plenário requer providências da mesa diretora para junto ao Executivo Municipal solicitar, em caráter de urgência, a limpeza da rua Maria Jorge Múcia Bidava, no bairro Novo Horizonte, juntamente com a realização do serviço de tapa-buracos. Justificativo. A solicitação de bem intermédio tem como objetivo atender a reivindicação dos moradores, motoristas e transeuntes daquela localidade. Destaca-se que são inúmeras as reclamações dos moradores, pois, segundo os mesmos, naquele trecho, os veículos que ali transitam sofrem danos contínuos. Os moradores, por vezes, se encontram em situação de risco devido à presença de animais peçonhentos abrigados no mato presente ao longo de toda a rua. Segue anexo abaixo assinado com as respectivas assinaturas dos moradores daquela localidade. Espero contar com a compreensão dos colegas parlamentares no sentido de votarem a favor dessa proposição. Sala das sessões, aos 24 dias do mês de 2021, assina vereador Paulo Sugai. Boa tarde, muito obrigado. Parabéns, vereador, pelas matérias apresentadas. Nesse momento eu vou passar o uso da tribuna pelos vereadores, conforme a ordem de inscrição, artigo 87, parágrafo 2º do regimento interno. Primeiro secretário, tem alguém aí que se pôs a fazer o uso da tribuna? Temos sim, senhor presidente. Com a palavra. Convido o vereador Daniel da Garagem a fazer o uso da tribuna. Novamente, boa tarde a todos. É com muita felicidade que
Eu vejo tantos ipamerinos, né, nos prestigiando aqui nessa sessão, e que isso possa ocorrer aí em todas as nossas sessões, né, que possamos aí estar recebendo os ipamerinos de nossa comunidade, que possam estar presentes também nas outras sessões. O motivo que me traz nessa tribuna é um motivo que eu queria parabenizar meu colega, Cláudio Machado, que traga em mãos o ofício datado no dia 21 de maio de 2021, entregue à mão do senador Vanderlan Cardoso, aonde requeria nesse ofício uma patrol, na qual, com muito orgulho, vai ser entregue na sexta-feira. Então, sei do trabalho do nosso prefeito, Cláudio, sei que ele é um prefeito madrugador, que corre atrás de benefícios, mas tenho certeza que esse ofício motivou muito o senador que olhasse com carinho para a nossa comunidade. E pode ter certeza que vai ser muito bem usada, atendendo a nossa zona rural. Então, não poderia deixar passar em branco e te parabenizar, viu? Parabéns pelo carinho que teve, pela coragem de levar um ofício às mãos do senador da República e pedir essa marca. Muito obrigado, Daniel. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui duas ex-vereadoras, a Beth e a Cecília. Cumprimentar a Lívia Amaral. Cumprimentar o Zé Arnaldo, o primo, que está aí presente, a todos. Isso eu recebi com essa satisfação ter recebido essa notícia dessa patrola. E você sabe que o município de Ipameri é muito grande. Eu acho que é o quarto maior município. E 14º. E hoje nós contamos só com uma patrola, né, presidente? Então veio mais uma patrola, tem mais patrola para vir. Então a gente fica muito agradecido com a vinda de mais um maquinário para a prefeitura. Nós precisamos, quero agradecer pessoalmente ao senador Vanderlan, e muito obrigado, Daniel, viu? E a todos meus pares aqui presentes, porque isso é uma conquista não só minha, de vocês também. Quero cumprimentar a Nube e a Maraísa, lá do Sicredi, Cooperativa Sicredi, pela presença de vocês aqui, e boa tarde a todos. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, em razão da ausência do vereador Alisson Rosa na sessão da tarde de hoje, solicito a Vossa Excelência a retirada do projeto de lei complementar número 003, que está na pauta na casa de hoje. Perfeitamente, vereador. Está retirado e, dando seguimento na sessão, eu vou colocar em segunda votação, então, o projeto de lei número 083, de autoria do vereador Alisson Rosa. Em segunda votação, vereador Marcelo Godoy. Primeiramente, agradecer ao senhor pela retirada e o meu voto é pela aprovação. Vereador Rony. Aprovo, senhor presidente. Vereador Cláudio Machado. Aprovo, senhor presidente. Vereador Daniel. Aprovo. Vereador Francisco Neto. Aprovo. Vereador Divino Cigano. Aprovo. Vereador Flamengo Lava Jato. Aprovo, senhor presidente. Vereador Paulo Sugai. Aprovo. Vereadora Lúcia Lopes. Aprovo. Então, aprovada em segunda votação, projeto de lei 083, de autoria do vereador Alisson Rosa. Senhores vereadores, agora eu vou passar para a discussão e votação dos requerimentos e moção apresentados pelos vereadores de acordo com o artigo 129 do regimento interno. Discussão, vereadores. Se não tem discussão, vou colocar em votação. Vereador Marcelo Godoy. Pela aprovação, e aprovo o senhor pela excelente moção apresentada aqui em reconhecimento da escritora Larissa. Obrigado, vereador. Vereador Rony. Senhor presidente, quero aqui parabenizar a todos os colegas pelas matérias apresentadas na tarde de hoje, em especial a moção em reconhecimento que o senhor apresentou na tarde de hoje. Aprovo todos. Obrigado, vereador. Vereador Cláudio Machado. Aprovo todos, senhor presidente. Parabéns pela moção e pelos requerimentos. Gostaria, Paulinho, de assinar junto com você lá que os dois requerimentos eu. Vereador Daniel. Aprovo todos. E ainda em tempo queria cumprimentar um grande amigo, não só ele, mas toda a família, Johnny. Receba o meu abraço e seja bem-vindo nessa casa.
Vereador Francisco Neto. Eu aprovo, senhor presidente. Vereador Divino Cigano. Aprovo, senhor presidente. Vereador Flaviano Lava Jato. Pela aprovação de todos, senhor presidente. Vereador Paulo Sugai. Aprovo. Vereadora Lúcia Lopes. Aprovo. E eu quero, ainda em tempo, desculpar a nossa nova escritora que se faz presente, né? Que eu fiquei tão emocionada com a presença de celebridades, que para mim são celebridades, como eu falei. Então, Larissa, me desculpe não ter te cumprimentado. E aprovo. Então, aprovado todos os requerimentos e a moção apresentada nessa tarde de hoje por todos os vereadores presentes. Secretária de Educação também está aí presente, né? Desculpa, não te vi, secretária. Seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Passar a palavra agora para o Hugo. Senhor presidente, senhores vereadores, nesse momento eu convido a escritora Larissa Rodrigues Rocha para receber a moção de congratulações e aplausos da Câmara Municipal de Cameri. Convido a Larissa para fazer uso da palavra e a sua exposição do seu livro. Boa tarde a todos. Peço licença para tirar a máscara. Primeiro, gostaria de cumprimentar a todos, cumprimento
ao senhor presidente Eninho, e assim cumprimento os demais vereadores, e não poderia deixar, neste cumprimento, antes de cumprimentar os presentes, de fazer o meu agradecimento a esta Casa de Leis, que me concede a oportunidade de estar divulgando esse trabalho, que não é um trabalho especificamente nosso, mas um trabalho que vem desde a década de 30, acontecendo na nossa sociedade brasileira, com as mãos e as garras de uma mulher além do seu tempo, e uma mulher que está alinhada com uma outra, que se despediu de nós fisicamente no último dia 13 de julho, Dona Margarida Fernandes Urbilon. E nesse ensejo, cumprimentando a mesa, cumprimento toda a sociedade que se faz presente, meus amigos, meus familiares, pessoas muito quistas à minha pessoa, minha filha, meu esposo, e é uma satisfação muito grande fazer uso dessa plenária para uma circunstância tão significativa, que é falar de Helena Antipov, que é apresentar a relevância de um trabalho pioneiro dentro do Brasil e que alavancou uma série de fatores, de leis e, acima de tudo, o compromisso com pessoas que eram deixadas pela nossa sociedade. O livro Helena Antipov e Educação Especial, ele é composto de 5 capítulos e ele é o resultado da nossa dissertação de mestrado. O que nós colocamos ali nos slides, né, os encontros que permearam para que hoje chegássemos a essa obra, foi, primeiro, uma disciplina de aluna especial que eu fiz no mestrado em 2014, e onde nós tivemos a oportunidade de realizar o nosso primeiro artigo, que foi publicado em livro e está à disposição também, que conta a história da Escola Paz e Fraternidade do nosso município, que não sei se é de conhecimento de todos, mas é a primeira escola de educação especial do Sudeste goiano, através das mãos e das ideias, dos pensamentos de Dona Irene Fleury, juntamente com o grupo espírita do Grêmio Espírita Paz e Fraternidade, juntamente com Margarida Fernandes Urbilon, elas que já tinham um trabalho junto à Cerâmica Boa Nova, a Associação Adelino de Carvalho, o Abrigo Filantrópico Alfredo Júlio, encabeçaram mais uma de suas obras, que foi a pioneira no Sudeste goiano. E a irmã dela, da Dona Irene, Terezinha Rey, que hoje reside em Genebra, na Suíça, ela foi a responsável pela consolidação da primeira escola especial no Horto de Goiânia, ou seja, no Zoológico de Goiânia, da primeira escola, a primeira classe de educação especial do estado de Goiás. E quando descobrimos esses estudos, ainda não tínhamos nos apropriado de Helena Antipov. Em 2015, eu passei como aluna efetiva do mestrado em educação. A professora doutora Lucélia Tartucci, a quem eu devo toda uma gratidão, ela foi a minha orientadora e me fez o convite para ir além. O meu projeto era sobre a escola da Paz e Fraternidade, aprofundar nos estudos de Ipameri, e ela me desafiou a conhecer os estudos do Brasil. E eu encarei esse desafio com uma gratidão muito grande, porque eu fui muito contemplada, eu fui muito agraciada em função disso, por conhecer pessoas, por estudar e beber da fonte de alguns conhecimentos que não há nada que tenha o valor de tais conhecimentos. Então, nós fomos conhecer Helena Antipov, essa russa que veio ao Brasil no ano de 1929, através da reforma Chico Campos, com o intuito de trabalhar na escola nova. Era um modelo de ensino baseado na escola sob medida, que foi implantada na Suíça, em Genebra, com ela e o seu professor Eduardo Cablaret, ambos psicólogos, ela psicóloga e educadora, e eles desenvolveram a escola sob medida, um modelo escolar voltado para a professora Montessori. E esses trabalhos foram culminando e se disseminando mundo afora. O governo brasileiro, que tinha uma iniciativa naquela época de reforma e reconstrução, eles optaram por criar a escola nova, mas no ímpeto de fazer e seguir o modelo genebriano, suíço. Então, convidaram esses professores
professor Cloparred esteve no Brasil. A professora Helena foi recebida por grandes, Lourenço Filho e outros colaboradores desse movimento educacional. E ela chegou aqui ministrando aulas em francês. Mas vocês vão falar, ela é russa, morava na Suíça e falava francês. Helena de Boff ela nasceu em 1892 e ela percorreu mais de 7 países em toda a Europa, buscando aprender. E todas as vezes que ela buscou métodos de ensino, conhecimento, o seu único intuito era trabalhar em prol dos excepcionais. Vocês vão me falar quem são excepcionais. Os excepcionais que ela determinou e instituiu no ano de 1932, quando criou a primeira sociedade pestalozzi de Minas, a primeira sociedade pestalozzi do Brasil. Ela criou esse termo porque ela já tinha feito um estudo das crianças mineiras, que naquela época era comum morarmos, residir-se na zona rural. E ela viu que havia muitos problemas em função disso. E ela fez um estudo de todas as crianças mineiras. E ela viu que havia excepcionais orgânicos, pessoas com deficiências físicas, mentais, que hoje nós chamamos de intelectual, alguns tipos de deficiência. Mas havia também os excepcionais sociais. Aquelas pessoas que estavam largadas, eram deixadas de lado. Pessoas que tinham dificuldade de aprendizagem, pessoas que não conseguiam acompanhar o fluxo que se é colocado para nós em termos de educação. E ela olhava para essas pessoas como um todo, olhava para todos nós, com um único intuito. Todos nós temos potencialidades. E é dentro das nossas potencialidades que nós precisamos olhar, observar e buscar ensinar as pessoas, valorizando o que elas conseguem passar para nós, aprender. Porque não existe ninguém na sociedade que não seja capaz de aprender. E dentro dessa perspectiva, ela edificou a Fazenda do Rosário no ano de 1939, em Ibirité, cidade satélite de Belo Horizonte, que está a 27 quilômetros aproximadamente, e criou o primeiro complexo educacional voltado para a formação de excepcionais, hoje deficientes, pessoas com deficiência, ou público-alvo da educação especial, segundo a legislação. Helena de Boff, no ano de 45, foi convidada para dirigir o Departamento de Infância e Juventude, naquela época a capital brasileira, Rio de Janeiro, e ela se muda para lá e cria a Sociedade Pestalozzi do Brasil. E daí adiante, meus irmãos e minhas irmãs, queridos, que todos aqui estão, ela não parou, ela aumentou esse trabalho, disseminando na criação do movimento pestalozziano no Brasil, que agora, esse ano, no último dia 26, se completou 95 anos, e nós tivemos a oportunidade de estarmos em Brasília, na sede da Federação Nacional das Pestalozzis, fazendo também um lançamento online para a rede pestalozziana do livro, porque infelizmente muitas pessoas não conhecem o trabalho dessa educadora, dessa psicóloga, que foi a base de se pensar o movimento pestalozziano, que é considerado o primeiro movimento social em prol das pessoas com deficiência no Brasil. O livro, o primeiro capítulo, trata de Helena de Boff. O segundo capítulo, nós vamos então mostrar a repercussão desse trabalho, como que os métodos de trabalho de Helena, toda a sua desenvoltura em prol das pessoas com deficiência, desencadeou no Brasil já nas décadas de 40, de 50, e então a repercussão disso a âmbito nacional. O sonho dela é que tivesse uma sociedade pestalozzi em cada estado brasileiro. Hoje nós temos em 25 capitais e nós temos um total de 235 associações pestalozzi no Brasil. Um número significativo e que nós temos a certeza de que onde quer que ela se encontre, ela vê que o movimento ainda persevera dentro de todas as circunstâncias que nos rodeiam. No capítulo 3, nós apresentamos a nossa querida Zenita Genter. Zenita Genter, que é referência na educação das altas habilidades e superdotação. Ela foi a responsável pela implantação do primeiro centro de educação para dotados do país, que é em Lavras, onde ela reside, que nós tivemos a oportunidade de conhecer ao longo da pesquisa.
e ela foi a responsável pela criação do primeiro centro de dotação em talento da Europa. Ela foi convidada por Portugal especificamente, onde o movimento começou na década de 90, e hoje ela coordena todos os centros de dotação em talento da Europa, trazendo pessoas para cá para estudar e levando pessoas para o estudo sobre dotação em talento. Ela tem o SEDET e a ASPAT, que é a Associação dos Pais com Dotação em Talento, e ela ministra várias atividades nessa área de dotação, que era uma área também que Dona Helena gostava muito. O capítulo 4, nós apresentamos a nossa querida Sara Couto, que fez um ano agora que ela faleceu. Ela faleceu no dia 10 de maio de 2020, devido ao Covid. Ela estava com 94 anos e Dona Sara foi uma das responsáveis pela parte das leis, ela foi a responsável pela criação do primeiro órgão de educação especial no MEC, no Ministério da Educação em Brasília. No ano de 61 foi criada a primeira campanha nacional para tratar das doenças, naquela época considerada, hoje para nós deficiências. Ela foi a terceira presidente da CADEM e na sequência do ano de 64 ela começou a pensar o SENESP, que foi o primeiro Centro Nacional de Educação Especial, que tinha uma cadeira, como se fosse uma secretaria realmente dentro do Ministério da Educação, com toda a credibilidade e poder para tomar decisões no âmbito da educação especial no Brasil. Na década de 80, ela se aposentou, mas continuou atuando nas Pestalozes, é presidente de honra da Pestalozzi, e ela faleceu então aos 94 anos. Morava no Rio de Janeiro, onde nós também tivemos o privilégio de passar uma semana com ela, conhecendo um pouco da mestra. E nós finalizamos então o livro trazendo a propagação e a repercussão da formação antipofiana no Brasil. Porque na década de 40 adiante, até os idos dos anos da década de 80, as pessoas iam para Belo Horizonte para fazerem cursos de formação na área de educação especial. E as Pestalozes eram as responsáveis pela formação de pessoas na área de educação especial. Esse livro, meus irmãos e minhas irmãs, na verdade, o nosso papel aqui é de coadjuvante, porque as verdadeiras autoras dessa obra são Helena Tchupov, Zenita Guenter e Sara Couto. Graças às narrativas, às memórias, que eu me fecho os olhos e consigo me lembrar, sentada às salas delas, com horas e horas de gravações para depois transcrições e termos a oportunidade e o privilégio de depois escrever a respeito, fazer uma breve análise sobre todo esse material e bebermos de uma fonte tão preciosa, de entendermos a educação com outras vistas, olhando para o modelo de educação que a década de 30 funcionava, que temos tanto a aprender hoje, em 2021, com o modelo de observar cada uma das criaturas que passam por nós, nossos alunos, nossos educandos. Nós temos que observá-los, entender as suas necessidades, para em sequência aprender junto com eles, porque o processo de educação, embora eu seja uma educadora, eu não sou detentora do conhecimento, e pelo contrário, meus alunos me ensinam tanto quanto eu posso passar a eles. E é nessa perspectiva que hoje nós trazemos a obra e trazemos ao conhecimento de todos, aos que se interessarem, ao pessoal da educação como um todo. Agradeço a todos que aqui se fazem presentes e pela oportunidade de estarmos divulgando essa obra e termos a oportunidade de estarmos na condução sendo a autora deste livro. A minha gratidão e uma boa tarde a todos. Pedi uma parte aqui, essa pessoa que falou aqui nessa tribuna com tanta propriedade, e no início da sua fala eu fiz uma pequena regressão e voltei ao tempo. Eu, aos meus 7 anos de idade, tive a satisfação de estar junto à Boa Nova com a saudosa vovó Margarida. Dos meus 7 anos aos 14 anos, ali eu muito aprendi. E quero te declarar aqui que aos 12 anos eu trabalhando ali, aprendendo junto à Associação Adelino de Carvalho,
eu tive a honra de ser um dos cuidadores, ajudar a cuidar de uma pessoa especial, em memória, Cleito Gomes Silva. Por 2 anos, era uma criança, eu ainda era uma criança, com a responsabilidade de um adulto em cuidar, brincar, passava todos os dias sobre a minha companhia. E muitas das vezes eu tive a honra de levar ele ao prato Paz e Fraternidade, onde a minha mãe era merendeira ali naquele local. Então, na sua explanação com tanta propriedade, eu fiz essa regressão e me emocionei. E quero te parabenizar por essa ação, por essa atitude e por você ter os princípios de ainda acreditar que a educação, ela transforma a sociedade. E uma atitude dessa que você está tendo também, você tem a certeza que ações como a sua também transformam a sociedade. Meus parabéns. Muito obrigada. Aproveitando que o vereador fez essa ressalva, eu me esqueci de 2 detalhes importantes. Nós temos aqui exemplares à venda. O livro está disponível em todas as editoras e livrarias do país, todos os sites de venda do país, e temos 3 sites internacionais de venda, livrarias, né, e sites como Amazon, né, e a Apple Store, livrarias, sites, né, livrarias como a Cultura, como a Leitura e algumas outras, todas têm o livro à venda, tá? E algo que eu acredito ser significativo: esse livro não tem o intuito de promoção particular e não tem o intuito de renda para mim, mas pelo contrário, toda a renda desse livro já foi acordada. A dona Grace está aqui, à época ela era presidente da Associação Pestalozzi de Ipameri. Toda a renda do livro será destinada à nossa Associação Pestalozzi de Ipameri, porque os fins desse livro, os recursos que vão ser adquiridos, estão sendo adquiridos, com o propósito apenas de que todos nós possamos, de fato, conhecer Helena Tipov e beber um pouco dessa fonte de educação. Acho que isso é importante ressaltar, para que possamos comprar pensando que estamos ajudando a Associação Pestalozzi da nossa cidade, que o José está aqui representando, a nossa presidente Esther, que está em Brasília hoje, mas que falamos com ela há pouco. E eles já estão a par, esse é o nosso 3º lançamento, né, o primeiro presencial, mas o primeiro foi no primeiro Congresso Nacional de Educação Especial da UFCAT, na Universidade de Catalão hoje. O segundo foi na Federação Nacional das Pestalozzi, né, no dia 26 de outubro, quando nós mencionamos, e hoje nós temos a graça de estarmos aqui presencialmente, graças à concessão dos nobres vereadores, para que possamos estar nesse momento presencial. Muito obrigada. Larissa, nós que agradecemos a oportunidade de receber você aqui nessa tarde hoje, esse ato muito importante. Você pode ter certeza que essa Casa de Leis aqui está sempre de portas abertas para pessoas como você, principalmente para ajudar a Pestalozzi. Eu sei, já tive várias demandas na Pestalozzi aqui, sempre que preciso sou atendido de imediato. Pode ter certeza que a gente puder fazer para divulgar e ajudar, a gente vamos fazer. Muito obrigado mesmo. Eu esqueci de um agradecimento muito importante ao Hugo, que fez todo o trâmite para que eu estivesse aqui hoje. Hugo, obrigada. E nós aqui vamos sobreviver sem esse Hugo lá, isso é difícil. Senhor presidente, pela ordem, lembrando aqui ainda, né, na minha fala, eu ainda tenho guardado na minha residência a camiseta de uniforme da época da Boa Nova. Ela dá uns 30 centímetros, eu acho que poucas pessoas têm essa recordação. Eu quero uma hora trazer aqui na Câmara para vocês verem. E me lembro, né, não sei se é o lema ou se é o slogan, sempre quando eu estava na Associação da de Carvalho, sempre vinha as redes de televisões, sempre a vovó Margarida sempre dizia em suas falas: em Ipameri não há menor abandonado, em Ipameri o menor é amparado. Nunca esqueço dessa frase. A dona Margarida vai ser eterna entre nós. Hugo, com a palavra. Senhores vereadores, conforme encaminhado à Secretaria da Casa, o projeto de lei número 87, de autoria do vereador Marcelo Godoy,
ficou na Comissão de Constituição, Justiça e Redação como relator o vereador Rony, e na Comissão de Orçamento e Finanças como relator o vereador Cláudio Machado. O projeto de decreto número 17, de autoria do vereador Geninho, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação como relatora a vereadora Lúcia, e o projeto de resolução número 12, de autoria da vereadora Lúcia, como relator o vereador Rony na CCJ. Obrigado, presidente. Obrigado, Hugo. Vou passar agora para o encerramento, então. Próxima sessão ordinária do mês de novembro, dia 25, amanhã às 14 horas, sobre a proteção de Deus. Eu declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.